Morto a tiros em plena luz do dia no Parque Santa Rosa. No Rio, o diretor da Umpetro se reúne com o diretor da ANP. E o bispo Dom Roberto Ferreira faz 8 anos na diocese. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube também, pelo site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do diretor de redação jornalista Aloísio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloísio, e vamos à primeira página do jornal Folha da Manhã, que tem muito assunto para se falar hoje, muito assunto. Marco, bom dia, ouvinte da Folha FM, bom dia aí, Beto, vamos ver se hoje a VTV colabora com a gente, né, Beto? No streaming aí, para quem está acompanhando pela internet, pelo Facebook, nossa página, pode estar participando. Daqui a pouco vamos estar entrevistando a professora Arlete Sendra. Deixa eu falar sobre o trabalho dela, nessa migração que ela está fazendo da literatura à dramaturgia. A gente falou aqui sobre ontem com o professor Horácio sobre um pouco disso, falando também com a Adriana Medeiros na quinta-feira, que é uma das atrizes do espetáculo do professor Arlete, né, do Diadorim, enfim. Mas, infelizmente, os assuntos hoje não são só são ligados à arte e cultura, né? Quem dera, né? Enfim, se bem que para os antropólogos o que é cultura, né? Tudo é cultura e nada é cultura, uma discussão complexa. Mas enfim, temos aí campos vou falar campos para o mundo, para o Brasil, ou campos aqui entre nós mesmo, porque essa coisa aí das reações à entrevista de Joilson, né? Essa matéria foi minha. A entrevista com o Joilson eu fiz junto com o Aldir Salles, né? Saiu publicada no domingo. O Joilson Barcelos é um empresário do ramo dos supermercados, muito exitoso, né? É um cara de uma rede local que consegue competir de igual para igual e vencer redes grandes, né? Tem 12 supermercados, está construindo agora esse shopping em Guarulhos, é um empreendedor, né? Um cara que gera empregos. E a gente fez a entrevista no domingo falando, quer dizer, em todas essas pré-candidaturas levantadas, todos são políticos, né? Uhum. Lideranças políticas, né? Embora tenha alguns que não tenham exercido nunca cargo público, como é o caso de Caio Viana. Mas é de família político, né? Exato. Joilson é o único outsider que você coloca nas listas aí de possível candidato a prefeito em 2020 de Campos. E ele deu uma entrevista no domingo enfim, eu fiz um pinga-fogo com ele no final, eu e o Aldir, fomos dando nomes e ele foi dando respostas, né? Uhum. E botamos os principais nomes que estão aí na disputa. Ele foi falando, ele foi crítico com alguns, elogioso com outros. Tem um som. Você me dá onde esse som? Esse som chama-se RF, rádio frequência. Não tem como. Que tem uma antena de outra emissora de rádio muito próxima aqui mas não estava não, né? Não estava. Isso está desde o primeiro dia que a rádio entrou no ar. Ontem não estava. Ontem estava surdo. É porque às vezes ela diminui um pouquinho, mas rádio frequência... Mas enfim, era aquele microfone ali que não está aberto, né? Mas enfim. Não. Era para aquele microfone ali que não está aberto. Mas também desde o primeiro dia, né? Que supõe-se que entrava isso. Mas enfim, Joilson foi crítico a algumas pessoas e alguns nomes. Foi crítico a Rafael Diniz, foi muito crítico ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi elogioso o Garotinho, disse que o ex-governador Antônio Garotinho é um fenômeno e que o Vladimir, com exemplos em casa, poderia se tornar uma grande liderança.
Falou de Rodrigo Bacelar, deputado estadual, falou que é um grande articulador. Com o Gil ele foi mais ou menos, falou que é um cara bacana, mas acho que talvez não estivesse preparado para administrar um município de 2 bilhões de orçamento. Carla Machado, ele falou uma grande líder, né? Marcelo Mérida, que é do mesmo grupo dele empresarial, né? Disputou a eleição para deputado federal em 2018, não se elegeu, mas está aí, a gente noticiou isso aí desde sexta-feira, está indo para o PSC do governador Wilson Witzel, e é um nome para o partido tentar se consolidar, o partido do governador do estado, né? Aqui em Campos. Caio também ele foi crítico, acha que Caio questionou a falta de experiência, falta de currículo, quer dizer, deu a entender que se fosse para a empresa dele, ele não contrataria alguém sem currículo, porque Caio realmente não tem nenhuma experiência administrativa, ele nunca teve cargo público, nunca administrou nada, não é uma mentira, né? E eu fui colher as reações dessas pessoas ontem, também ouvi também o Orlando Portugal, porque presidente do CDL envolvido nessa polêmica aí com o secretário de governo Alexandre Bastos, cobrança que a CDL fez, que a prefeitura e Bastos entendeu, já teve aqui no programa, mas isso foi depois, foi mais recente, que as cobranças dariam pelo fato de Orlando Portugal ter sido ex-secretário de Rosinha e ser até hoje aliado do Garotinho e está cobrando o governo municipal, favorece a candidatura de Vladimir, então Bastos cobrou isso, colocou. Mérida também foi secretário de Rosinha, né? Também pertence a esse grupo de lojista de Joilson. E eu vi também Antônio Carlos, perdão, o Zé Maria Rangel, petroleiro, também disputou para deputado federal em 2018. E é cotado, o próprio Vladimir Garotinho esteve aqui na segunda-feira da semana passada e disse que considera certo que vai ser Antônio Carlos Rangel o candidato do PT em Campos. Então, eu vi essas pessoas. Teve também um rapaz que já havia se manifestado da juventude do PT em Campos, o Gilberto Gomes, ele é do DCE da UENF também. E, quer dizer, quem foi criticado reagiu criticando, né? Rafael foi muito duro também, como o Joilson foi duro com ele, né? Foi muito duro, disse que o Joilson faltou com a verdade, que Joilson relata que teve conversas com o Rafael, né? E Rafael disse que essas conversas não existiram, que a única conversa que ele teria tido na casa de Joilson teria sido na eleição de 2018, onde Joilson teria pedido a ele, Rafael, para liberar pessoas da prefeitura para trabalhar para a candidatura de mérito federal, e ele disse que não poderia, porque a prefeitura apoiava a candidatura de Marcão, né? Que chegou a ter mais votos que o Vladimir, mas por coisa de coeficiente eleitoral acabou não se elegendo, né? Então respondeu de maneira muito dura e falou que Joilson estreia muito mal na política se ele considera que o Garotinho é um fenômeno. Né? Que ele fala que foi um fenômeno, sim, ao quebrar o município de Campos, que ele e Rafael está tentando consertar. Né? Alega isso aí com bastante evidência que o governo dos Garotinhos teria deixado uma dívida de 2,4 bilhão nos cofres públicos do município. Né? Então, o Rafael respondeu de maneira muito dura. O PT também respondeu de maneira muito dura. Né? Lula, o principal líder deles, né? Mesmo preso desde abril do ano passado. Inclusive, esse menino... o menino, que fala menino porque eu estou ficando velho, não é nenhum depreciativo. Não. O estudante universitário... Que é um garoto, um jovem mesmo. Jovem, mais um homem já, mas enfim, sim, garoto claro. No sentido de um rapaz mais jovem. Porque Joilson, quando fala de Lula, ele é bem pesado, ele fala corrupto e safado, usa esses termos, e dá a entender que Lula perdeu um mindinho porque quis, para indenização, enfim, para fugir do trabalho. E aí, o rapaz fala, quando o Joilson fala isso, ele revela mais sobre ele do que sobre Lula. Que quer dizer que se ocorresse isso com o empregado dele, essa seria a suposição dele, né? Um acidente de trabalho, essa seria a suposição dele. E
enfim, várias reações. Agora, Carla, por óbvio, gostou e retribuiu. Rodrigo gostou. É aquela coisa, quem foi elogiado... Lógico. Gostou. Quem foi criticado, reagiu. Embora os argumentos de quem reagiu também sejam válidos, né? Tanto quanto os que levaram essas críticas dele. Eu acho que com o Lula realmente ele pegou um pouco pesado, essa coisa do minguinho, uma coisa... Imagino que ninguém vai se mutilar, né? Para ter uma vantagem ou outra. Mas, enfim, Professora, bom dia. Professora chegando aqui. Professora, por favor, senta aqui. Professora Arlete Sendra chegando, já para o nosso segundo segmento da entrevista. No segundo bloco, vamos entrevistar a professora Arlete. Bom dia, professora. E o assunto do dia, Marco, que foi o assunto do dia não só em Campos, como no Brasil e repercutiu no mundo todo, foi a mais nova, vou usar um termo brando, polêmica, envolvendo o nosso digníssimo, excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Né? Ele ontem, falando a repórter, na parte da manhã, ele vai e questiona por que a OAB não deixou a Polícia Federal periciar o celular do advogado do Adélio Bispo. Adélio Bispo, todo mundo sabe, foi o ex-militante do PSOL, né, que esfaqueou um Juiz de Fora. Inclusive, talvez tenha sido o seu maior cabo eleitoral, né? Porque se não fosse aquela facada... Com certeza. A facada foi fundamental no processo eleitoral. Não só no processo... Bom, no processo eleitoral de uma forma geral, mas principalmente porque ele não participou de debate e não acredito... E rompeu a rejeição dele. Exatamente. Rompeu a rejeição que ele tinha muito grande e rompeu o teto que ele tinha de 25% de votos. Ele sobe a casa dos 30 naquela semana, né? É natural. Você se solidariza, a pessoa está convalescendo. Realmente foi uma coisa muito séria. Um absurdo quem supõe que aquilo tenha sido montado. Né? Uma teoria da conspiração estapafúrdia. É preciso, né? Aquele prêmio, né? Tomar uma madeira de alfafa para acreditar numa coisa dessa, que todo o hospital, todos os médicos, enfermeiros, todo mundo de São estivesse Paulo, na mesma... É muita teoria da conspiração. E logo num hospital daquele nível, né? Em dois, né? Em dois. A Santa Casa de Juiz de Fora e depois no Albert Einstein, em São Paulo. Exatamente. É impossível, né? É loucura É demais. uma teoria de conspiração de dar inveja ao Oliver Stone, né? Aquele cineasta americano. Ele falando sobre isso, reclamando, ele vai e parte para o presidente da OAB. Inclusive, se você quer saber como seu pai morreu, eu te digo, te conto. Gente, isso não tem... O presidente da OAB é Felipe Santa Cruz. O pai dele desapareceu em 74. O filho tinha 2 anos quando isso aconteceu. O pai era um estudante, trabalhava como servidor público, era envolvido com um grupo de oposição armada à ditadura militar, né, chamado Ação Popular Marxista-Leninista, né, APML, né, e Bolsonaro fala que era um dos grupos mais violentos de oposição ao regime. Fernando Santa Cruz, em 74, ele sai do Recife, de onde ele era, vem ao Rio. No Rio ele desaparece e, enfim, até então não sabia dele. Até que, e aí entra Campos, porque Bolsonaro mira na OAB e acerta Campos. Né? Sim. Porque segundo Cláudio Guerra, que foi ex-delegado do DOPS, que era a polícia... a Gestapo da ditadura militar, vamos colocar assim, é bom porque veio a Segunda Guerra saber o que é polícia política, né? Que tortura, que mata. Como teve antes aqui a polícia política de Getúlio Vargas, de Filinto Milho, no Estado Novo. Né? Enfim. A PIB de Portugal. A Stasi na Alemanha Oriental, a KGB na Rússia, enfim.
Temos a CIA nos Estados Unidos, né? Enfim, se bem que a CIA é serviço de espionagem, né? Polícia Federal, lá a FBI tem um perfil diferente, né? Uhum. Pelo menos esperamos que tenha. Mas esse camarada, em 2012, ele escreve um livro com 2 jornalistas, é o Cláudio Guerra, escreve o livro Memórias de uma Guerra Suja. E ele participou, né, como delegado do DOPS, de sessões de tortura e, sobretudo, porque o grande problema com essa coisa de assassínio pelo Estado é o que fazer com as evidências que são os corpos, né? Foi um problema para o qual, por exemplo, a Alemanha nazista criou os campos de extermínio que se queimavam os corpos em fornos. Uhum. E adotaram o mesmo procedimento, segundo Cláudio Guerra narra, da Alemanha nazista, né? Segundo Cláudio Guerra narra, a usina Cambaíba, a versão dele, tá? É uma usina de campos. Ela, em troca de benesses do governo militar, para empréstimos e tal, permitia que de madrugada os fornos da usina, os corpos dos presos políticos, sobretudo os mortos na Casa da Morte. Para quem não sabe, Casa da Morte foi um centro de tortura e execução de presos políticos durante o regime, era uma casa, né, que eram levados de lá para a Cambaíba. E o Cláudio Guerra narra, na página 58 do livro, até agradecer a ajuda do jornalista Vitor Menezes, que ele fez um documentário sobre isso, né, Forró em Cambaíba, e ele me ajudou, porque eu não tinha o livro, ele tem página 58. Cláudio Guerra narra, na página 58 desse livro, que pegou o corpo do Fernando Santa Cruz, fala 3 corpos, e levou para Cambaíba, né, para serem queimados. Então, ao que tudo indica, ele foi morto em Petrópolis, foi preso no Rio, morto em Petrópolis e queimado em Campos. E isso também agradecer ao Eric Bredas, que é o jornalista niteroense, que trabalha para a Rede Globo no setor de tecnologia, é um influenciador virtual. Ele que foi o primeiro a soltar, que o Nino Belliene, também nosso colega, Uhum. Nino viu e me marcou na postagem do Eric Bredas. Que eu fiz. Eu já tinha visto a declaração do Bolsonaro, mas eu não tinha feito elo com Campos, né? O Nino marcou, eu vi, quando o Eric Bredas, e foi conferir com o Vitor, porque o Vitor tinha é aquela coisa de jornalista, você pega uma coisa e vai correndo atrás da história. E aí, enquanto eu estava correndo atrás disso, eu pedi para o Aldir dar uma checada no Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal, quando o Cláudio Guerra lançou o livro em 2012, se eu não me engano, o Ministério Público Federal abre um inquérito para investigar as denúncias, né? E, por coincidência, quer dizer, Bolsonaro acabou transformando isso numa questão que trouxe de novo à tona. Esse inquérito foi concluído semana passada. Uma tremenda coincidência. E, segundo o procurador da República de Campos, o Guilherme, eu vou pegar o nome dele daqui a pouco, o segundo nome dele. Só um segundo, por favor. Vamos por aqui por enquanto. O Guilherme, procurador da República de Campos, falou que essa semana deve ter o sigilo levantado, né? Porque corre sob sigilo, né? Então, essa semana talvez eles conheçam o resultado do inquérito. Agora, há que se frisar, Bolsonaro há uma reação enorme às declarações dele, porque você vai usar a morte de um pai há 40 anos, o filho tinha 2 anos, para atacar um filho. E outra coisa, um deputado federal há 30 anos desconhece a Constituição Federal, a inviolabilidade do sigilo da relação advogado-cliente é garantida pela Constituição Federal. E eu vejo gente por aí, em rede social, aquela coisa do William Bonner querendo ser Homer Simpson, invertendo a relação, achando que é um Homer Simpson, que foi o sigilo do Adélio. Não é verdade, é mentira. O celular do Adélio foi todo levantado. Agora,
O celular do advogado, Aí não. como ele tem sigilo da relação repórter, advogado, cliente, é inviolável. É inviolável. A não ser que se prove que foi cometido um crime, né? Uhum. Então é inviolável. Isso não é do Brasil, isso é em qualquer Estado democrático de direito. Do mundo. Qualquer democracia, né? Como também fala da sigilo repórter e a fonte, que é garantido na Constituição Brasileira, nos artigos 5º e 220 da Constituição Brasileira, ao repórter. Porque, gente, jornalista, líder espiritual, pastor, padre, médico e advogado tem que ter essa relação. Tem que ter essa relação de confiança, do sigilo. Elas são inerentes à função. Sem elas, não. Quem aqui vai falar uma coisa para o padre se o padre sair contando, vai confessar para o padre, se o padre sair contando para todo mundo Exatamente. E é uma coisa que vai mão dupla, né? Sim, lógico. Absolutamente mão dupla. O que não quer dizer, por exemplo, que se eu, jornalista, eu falei aqui com o Marco Antônio, minha fonte, o Marco Antônio me deu informação, eu compro a informação, publico a informação. A informação gera processo. Logicamente eu posso ser processado por isso, civil criminalmente. Eu posso ser processado. Uhum. Agora, eu não preciso dizer ao presidente Supremo que minha fonte é Marco Antônio. Eu posso ser processado, eu não sou inimputável. Uhum. A informação que o Marco Antônio me deu, se ela não se provar verdadeira, eu sou processado. Isso está certo que seria assim. Agora, eu não sou obrigado a dizer, nem para o Papa, nem para o presidente Supremo, nem para o presidente do Conselho de Segurança da ONU, quem é minha fonte. Né? E é também o pecado que ele comete nesse negócio da Intercept, que realmente a fonte é criminosa. Não dá para acreditar que estelionatário repassou a informação via Manuela Dávila porque ficou idealista da noite para o dia, que nunca sempre foi um setor ordinário, sempre agiu por interesse. Isso é uma coisa. E se for provado que mudando de caso, estou citando agora o caso da Intercept do vazamento. Exatamente, exato. Se for provado que há dinheiro, né, eu paguei a você para você me dar informação, aí não. Aí é crime. Aí é crime. São coisas diferentes. As pessoas misturam muitas coisas. E são coisas diferentes. Agora, a reação do Bolsonaro gerou o negócio do Bolsonaro gerou uma reação imensa, nacional, internacional. O presidente da OAB disse que vai interpelá-lo no Supremo Tribunal Federal, porque se sabe aonde o pai dele tem que dizer. Bolsonaro precisa, e os eleitores de Bolsonaro precisam entender que Bolsonaro é só presidente da República, só isso. Ele não é imperador do Brasil. Ele não tem direito divino. Ele está submetido, com qualquer outro cidadão, à Constituição brasileira. E vai submeter, goste ou não. Goste ou não. Goste ou não. Forças Armadas, milícia, Força de Segurança, agora goste ou não, prevalece a Constituição brasileira. Tanto ele quanto seus eleitores mais aloprados precisam entender isso. Né? E às vezes é melhor até que não goste, porque dá mais prazer, assim. Uhum. Né? Porque é um negócio impressionante. Né? E você usar isso, sinceramente, usar a morte... Porque aí fala assim, não, o Brasil vivia uma guerra. Vamos lá que vivesse uma guerra. Existem as convenções de Genebra, desde o século XIX, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, quando foram usadas armas químicas no palco do conflito, que regram como prisioneiro de guerra deve ser tratado. Prisioneiro de guerra não pode ser torturado e executado. Não pode ser torturado e executado. Isso é internacional. Isso não é no Brasil, vale para qualquer lugar. Né? E para quem desobedece essa regra, existe a Corte Penal de Haia. Devem se lembrar, que é um pouquinho mais velho, que Pinochet foi para a Espanha, quase foi extraditado para a Holanda para ser julgado no Tribunal de Haia. Pinochet, que é aí o análogo dos nossos ditadores militares aqui no Brasil. Uhum. Né? Existe isso. Uhum. Existe esse recurso. Então, agora... Os próprios ditadores da Argentina sofreram várias consequências após a... Não, sofreram na própria Argentina. Lá eles fizeram melhor. Na Argentina. Na própria Argentina. O Pinochet, que foi à Espanha,
foi preso, ia ser extraditado para a Haia, negociaram para ele voltar preso para o Chile e morreu. Estava com câncer já, ele foi até a Espanha para tratamento de câncer, né? Enfim, e outra coisa, eu tenho me segurado bastante. Bolsonaro foi legitimamente eleito com Adélio, assim, se foi por causa de Adélio ou não, enfim, foi a história. Legitimamente empossado, agora não tem poderes imperiais. E não vai ter. E não vai ter. Não pode. Nem ele, nem ninguém. Nem ninguém. Isso acabou com o Dom Pedro II. Que era imperador. Que acabou, por acaso, num golpe militar. Exatamente. No primeiro golpe militar brasileiro. Deodoro da Fonseca assumiu. Agora, você usar a morte, o desaparecimento de um pai para afetar um líder de OAB que está certo na sua defesa, da sua categoria, e para isso que existe, né? Olha, é uma ignomínia. Eu me seguro para dar os adjetivos que eu quero dar, porque estamos numa rádio, né? Porque se fosse um debate público, não fosse uma concessão federal, eu talvez usasse termos mais apropriados que eu julgo para isso. Porque, assim, para ser bem brando, é falta de caráter. É falta de caráter. E outra coisa, fala com prazer. Fala com prazer. Isso é que irrita. Isso é que deixa as pessoas... Ficou muito preocupado com a repercussão, fez uma live nas redes sociais de tarde, cortando o cabelo, como é do seu estilo, né? Bem, enfim. E para dizer que foi o próprio grupo do pai do presidente da OAB que o matou. Gente, a Comissão da Verdade já concluiu. O Fernando Santa Cruz foi morto por causa externa, traumática. Isso está no atestado de óbito dele. Né? Foi morto, preso pelo Estado. Foi preso com outro militante desse mesmo grupo no Rio de Janeiro. Foi num sábado de carnaval. Né? Fevereiro, se eu não me engano. E está no livro do Cláudio Guerra, que além do livro, ele depois na Comissão da Verdade, isso tem atestado de óbito. Ele foi morto pelo Estado brasileiro. Isso é um fato histórico. Está posto, está documentado, virou atestado de óbito. Né? Como foi o Herzog. Como foi o Herzog. Outra coisa, eu fiquei sabendo ontem que a mãe dele, que é a avó do Felipe Santa Cruz, morreu com 104 anos, uma mãe que não pôde enterrar um filho. Porque, enfim, todo mundo, acho que tem mãe, é filho, imagina o que isso deve significar. Então, há limites. Há limites. Há limites constitucionais, há limites morais. Porque isso, antes de Haia, da Constituição brasileira, existe uma coisa chamada de escrúpulo moral. E o presidente demonstrou não ter, pelo menos nessas declarações de ontem. Né? Esperemos que isso tenha sido um lapso, que ele bote a mão na consciência. Não, sei lá, uma língua caia do céu. Afinal, um homem que se diz tão cristão, né? Pois é. Enfim. Eu acho uma pessoa... Parece meio vulgar você simplesmente dizer bipolar. Mas não parece uma pessoa bipolar que de repente tem uma postura interessante em relação a um assunto e daqui a pouco fala uma coisa de uma boçalidade. Conhece outro termo para isso? Não. Boçalidade. Eu só acho assim que tem coisas. Você não pode fazer isso, cara. O presidente da OAB falou, falta crueldade e falta de empatia, porque o que classifica, eu acho que talvez seja pior que bipolaridade. As pessoas têm uma ideia errada. O que caracteriza na psiquiatria, eu não sou leigo, mas apenas como leitor, o psicopata não é o matar em série. O serial killer é o caso superlativo do psicopata. O que caracteriza a psicopatia é a falta de empatia. Você não vê o outro como um semelhante. Você vê o outro como nada ou um degrau que você pode utilizar para subir, para chegar onde você quer. E me parece, eu não sou psiquiatra, nem tenho pretensão de ser, me parece que o caso é um pouco por aí, né? É um caso de psicopatia. Né?
pelo menos psicopatia política. Eu vejo muito essas acusações que ele faz, esses tiros de metralhadora que ele dá, porque essas declarações são tipo... Inclusive no próprio pé, né? Inclusive no próprio pé, né? Claro. Elas estão muito ligadas a pessoas que a gente conhece no dia a dia, são assim complexadas, que têm algum complexo de inferioridade ou que se acham inferiores e que saem atirando de toda forma. Você não vê também um pouco assim? Não, que esse complexo de inferioridade que ele tem com a intelectualidade, com a cultura, é lógico, isso é ressentimento puro. Né? Vou usar um grande intelectual e homem de direita, Delfim Neto, que é artigo, para não usar uma fonte de esquerda, usar uma fonte de direita. Ministro do governo militar, ministro do milagre econômico, né? Sempre conservador, liberal, que chama de direito incultural. É como ele definiu no artigo da Folha de São Paulo, é isso que é esse movimento. Direito incultural. Né? Ela é inimiga da cultura. Por ressentimento. Né? É aquilo mesmo, eu sempre falo isso. Eu acho que Nelson Rodrigues, que é um outro visionário, um grande dramaturgo, vamos falar sobre dramaturgia daqui a pouco com a professora Arlete, e Humberto Eco, eu não sei se Humberto Eco leu o Nelson, tá? Mas o Nelson fala antes sobre isso, que ele chama de revolução dos idiotas. Né? Ele fala que o idiota sempre existiu, mas ficava babando da gravata e tal, e de repente descobriu que era a maioria. E Humberto Eco, já semiólogo, filósofo, grande escritor também, O Nome da Rosa, um belo livro, um belo filme, né? Italiano. Ele, pouco antes de morrer, ele ganhou um prêmio na Universidade de... esqueci agora. Um dos vários prêmios que ele tinha honoris causa, de Bolonha. E ele faz um discurso que ficou celebrizado, porque é pela antevisão dele. Nesse ponto, o Nelson morre em 85, não havia, a internet era incipiente ainda. Mas o Humberto Eco morre agora, nos anos 2000 já. Ele vai chamar de revolução dos idiotas. Né? Ele fala que ele vai falar que as redes sociais deram voz aos idiotas. Eu acho que esse tipo de coisa, as pessoas que sempre foram meio ressentidas por não terem... não gostar de ler, de ver filme, enfim, as pessoas agora parecem ter raiva de quem faz isso. Né? Porque o que se vive, né, há uns 2 anos, desde aquele exposição do Queer Museu, né, passando depois pelo episódio do Man, é uma perseguição à cultura brasileira. Né? Virou uma inquisição. Né? Mas olha, Luiz, eu vou estender um pouquinho. Esse complexo de inferioridade, pessoas que não atingem. Isso é muito comum nos críticos teatrais, isso é muito comum nos críticos de arte, isso é muito comum nos críticos de futebol, que nunca e jamais conseguiriam ser técnicos, ou jogadores, ou atores, ou escritores, ou produtores, ou artistas, e que às vezes também diminuem de forma... Eu não digo que é unanimidade, mas que existe, e é triste mesmo de... Sei, Marco, mas uma pessoa, para ser crítico de cinema, tem que conhecer de cinema, né? Uma pessoa, para ser crítico de futebol, tem que conhecer de futebol. Uma pessoa, para ser crítico de música, tem que conhecer música. Nesse caso, não conhece nada. Enfim. Eu entendo também o que você está falando. Pode ser, talvez, um diretor de cinema frustrado que se torne crítico. Um jogador de futebol frustrado que se torne comentarista de futebol. Não, mas é isso agora, que eu estou dizendo, que não tem condição de atingir o sucesso naquela profissão. Mas ele tem conhecimento abstrato daquela função. Ele domina, ele tem referências. Ele pode não saber fazer o Davi de Michelangelo, mas ele tem informação sobre aquilo. Né? O problema é quando você nem isso... Né? Além de ter talento, que aí é uma coisa que meio que nasce, é você não ter aquilo que o esforço traz, que é adquirir conhecimento. E o cara que não tem talento, não teve esforço, tem raiva de que tem uma coisa ou outra. Aí é complicado. Muito complicado. Que parece ser o caso, né? Eu também acho. Também acho que é. São 7h37, até a gente também mais do que justificado, né? Você pegar um jornal de manhã e se dar com essas notícias, realmente são...
incomoda um pouquinho. E esse negócio, como eu falei, de Bolsonaro, não foi... Não, isso não vai parar. E não vai parar aqui. Não vai parar. Campos, por conta desse infeliz episódio, Campos está no noticiário brasileiro e mundial. Exato. Infelizmente. E isso vai render muita coisa. Vai, até porque o inquérito, como eu disse, o inquérito estava concluído semana passada e deve ser liberado. Levantado o sigilo agora. E o promotor, o procurador da República de Campos, peço que me desculpe pelo lapso, procurador, se estiver nos ouvindo, é o Guilherme Virgílio, que ontem nos atendeu prontamente. Né? Procurador da República, Guilherme Virgílio, que informou que essa semana deve ser levantado o inquérito. O sigilo do inquérito para ser um encaminhamento para a Justiça. Bom, vamos ao intervalo agora. Né? Já fizemos já matamos 2 intervalos para que a gente volte com a nossa convidada e que vai pelo menos trazer agora um momento agradável, bonito e poético. Pesada, né? Depois desse peso nos ombros aqui nesse início do programa. Vamos ao intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Chegou o Camarão Select. Camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle